eu não preciso vender só aquilo que eu compro. Vendas é uma área, de fato, muito desafiadora, né? Ainda mais se você não estiver usando as ferramentas corretas ou se o time estiver aplicando técnicas que não são adequadas, né? E se vendas é uma ciência, eu penso que existem várias disciplinas aqui para serem abordadas. Quais disciplinas que você não estaria hoje? Bom, pergunta bem capciosa aí para o início do nosso podcast, mas é bom para a gente já começar falando aí de assuntos bem interessantes. Bom, eu teria diversas abordagens, né? Primeiro, eu poderia começar dividindo vendas em disciplinas dos Bs aí, que são bem famosos, né? B2C ou B2B, né? Onde B2C é Business to Consumer, né? Vendas para consumidores finais, e B2B, Business to Business, vendas entre empresas. E aí, dentro desse mesmo universo, já criaram algumas outras variações, o B2G, que é vendas governamentais, e agora, mais recente, a B2B2C, que seria vendas para empresas que vendem para consumidor finais dentro de uma dinâmica bem nova, bem complexa. Podemos também dividir em field sales e inside sales, venda de campo e vendas internas. Podemos dividir também entre hunters e farmers. Mas o que a gente vai falar, eu acho que é o inicial para a gente começar essa conversa, é dividir entre vendas complexas e vendas simples. Bacana, Rogério. Até no último episódio foi abordado um pouquinho, nós falamos aí das funções, falamos aí de Hunters e Farmers, mas se tratando aí de vendas simples e complexas, o que seriam essas vendas simples? Bom, venda simples se caracteriza por serem feitas em um único contato. São vendas de um ciclo de vendas bem curto. Uma única pessoa toma as decisões. O ticket médio também é baixo, o que representa também pouco risco para quem toma essas decisões de compra. Também podemos caracterizar essa venda como uma venda tradicional do varejo, né? Na maioria dos casos, o comprador, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele vai numa loja e torna isso explícito, o desejo, a necessidade dele. Ele fala, pô, preciso de um terno para o casamento do meu primo, eu gostaria de ver essa calça, você tem no número 40, eu preciso comprar uma TV nova. Então, ele vai lá e fala para o vendedor o que ele quer, com clareza, ele sabe exatamente o que ele quer. Mas ela, nesse caso, Rogério, ela fica exclusiva para o tipo de venda sempre B2C, ou seja, para o consumidor final, ou não? Como é que ficaria isso? Boa. Quando a gente fala de bens de consumo, é mais fácil você ter vendas simples, né? Então, o varejo acaba se caracterizando mais por ter processos de venda simples. Mas não é uma exclusividade. Nem todo B2C, né, vendas para consumidores, são só simples. Existem vendas complexas para consumidores, vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E também no B2B, nem todas as vendas são de alta complexidade. Então, vamos também discorrer um pouquinho sobre isso. Bacana. E quando a gente fala de vendas simples aí, né? A gente está falando aí de vendas em uma ciência. O fato de ela ser simples, ela exige menos ciência nesse processo? Bom, que bom que você tocou nesse assunto, Alisson. Por quê? Porque esse é um erro comum, né? Como o comprador, ele sabe o que ele quer e ele vai até a loja, ele é proativo para resolver esse problema, ele vai presencialmente ou ele entra em contato com os fornecedores de produtos ou serviços, os vendedores, os profissionais de vendas, eles ficam mais reativos. Eles se limitam simplesmente a responder aos comandos do comprador. Então, o comprador fala, eu quero ver essa calça, ele mostra aquela calça que o comprador pediu. Eu gostaria de ver um terno, ele vai lá e mostra só aquilo que o comprador pediu. Então, ele deixa um comportamento mais reativo, não é o mais indicado, e faz as pessoas acharem que exige menos ciência. Tem uma afirmação em venda simples que eu gostaria de desmistificar aqui, que é aquela afirmação que vocês já devem ter ouvido falar, e vocês também que estão ouvindo o podcast já devem ter ouvido falar, que é, você só vende aquilo que você compra. Verdade, eu já ouvi isso muitas vezes mesmo, assim, em diversos segmentos, acho que nem só venda simples, mas de fato ela é mais comum na venda simples. A venda, de que ela venda é uma ciência, e por mais simples que ela seja, ela deve ser encarada como ciência, independente da simplicidade daquele processo, você precisa ter ciência, precisa ter um fluxo, tá? E nosso objetivo aqui é falar sobre ciência, né, como toda, a ciência por trás das vendas. E eu queria falar sobre essa história de só vender o que você compra, Rogério. Você tem algum exemplo aí que você poderia discorrer mais sobre isso? Eu queria dar mais ênfase nesse assunto, porque eu escuto muito isso. Bom, vamos lá. Por que muita gente acha isso uma verdade, né, absoluta?
É porque quando você fala que você compraria um produto e por isso você vende ele, você transmite muita confiança naquilo que você está vendendo. Porque se você compraria, se você usaria aquele produto, você se faz valer dos benefícios dele, gosta do produto, confia no produto. E você passa essa confiança no seu discurso, sem técnica nenhuma, de uma maneira muito natural. E isso faz com que seu discurso seja muito mais influente e persuasivo. Porém, eu não preciso vender só aquilo que eu compro. Até porque, dessa forma, se eu vendesse bens de alto valor agregado, se eu vendesse um jato, se eu vendesse um imóvel de alto padrão, né? Seria impossível, né? Eu teria que ter profissionais de vendas, e isso limita muito. Isso acaba também criando um outro probleminha, que é, eu acabo impondo os meus gostos para os meus clientes. Imagina eu chegando numa loja para comprar uma camiseta amarela e o vendedor virar para mim e falar assim, não vou vender essa camiseta porque eu não gosto dessa cor. A gente usa alguns exemplos bem característicos para poder a gente imaginar. Imagina um vendedor só vender aquilo que compra. É fora um pouquinho da realidade. Agora, vamos pensar de uma outra maneira. Se esse vendedor investigar o uso que eu vou fazer dessa camiseta e usar referências de moda ou teoria das cores para recomendar o que seria melhor para mim, e ele usasse esse conhecimento, a ciência por trás do produto que ele vende, certamente ele seria muito mais assertivo e as recomendações dele seriam muito mais aceitas por mim. Gostou desse corte? Então se inscreva no nosso canal para receber mais conteúdos como este e muito mais, tá? Temos lá uma playlist cheia de cortes para que você possa acompanhar os principais itens que foram discutidos até agora. Até a próxima!